Boa noite, boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. Antes de mais nada, eu quero muito saber se você me ouve bem, se você me vê bem. Por favor, já me conta aqui se você me vê e se você me ouve bem, tá? Que isso é muito importante. Oi, Fabi, meu amor, como está você? Feliz ano novo, viu? Beijo grande. A live terapia acontece já há um bom tempo. Eu faço essa live com muito carinho, com muito amor, já faz anos. Já fiz pelo YouTube, já fiz pelo Facebook e hoje, já faz um tempo, faço pelo Instagram. E muito feliz de conseguir chegar até você. E eu agradeço por você confiar no meu trabalho e deixar que eu entre aí na tua casa, né? Que as minhas palavras também entrem pelos seus ouvidos e de alguma maneira toquem seu coração. Fico muito, muito contente por isso. Você que está chegando agora, me conta da onde você é e se é a primeira vez que você está aqui, se é a segunda vez, se você já é habituê da casa. Para mim, assim, é super importante. Essa é a nossa primeira live terapia do ano. Estamos aqui abrindo 2023. Outro dia, uma amiga minha tirou uma foto de uma mulher que estava me ouvindo a live terapia no metrô. Aí acho que devia estar escutando sem o fone, e minha amiga ouviu minha voz. Aí chegou perto da mulher assim, viu que ela estava, falou, posso tirar uma foto? Tirou uma foto, me mandou, fiquei tão feliz, né, de uma pessoa tá ouvindo a live do jeito que dá, né, no metrô ali, naquela loucura, com um monte de gente falando. Isso mostra que quando a gente quer, né, quando a gente quer fazer um carinho na nossa alma, quando a gente quer se sentir um pouquinho melhor, a gente dá um jeitinho. Bom, a minha intenção em estar aqui todas as segundas-feiras é justamente para conseguir trazer alguma palavra de conforto que te ajude a tirar um pouco esse nublado que possa estar acontecendo na tua vida. Pode ser que esteja difícil, que a dor esteja grande, que a angústia também, que as coisas pareçam pesadas demais, ou mesmo você está sem perspectiva, ou talvez paralisado, ou mesmo as coisas parecem até estáveis, mas você quer se conhecer um pouco mais e você acredita que o autoconhecimento, falar de comportamento, falar de emocional, falar de relacionamento é sempre bom. E aí a tua intenção é estar aqui para você se aprimorar, para você crescer, para você conseguir alimentar o teu eu. E aí isso faz com que você esteja aqui na live terapia, o que me deixa muito feliz. Bom, para você que está chegando aqui, como eu vi que tem bastante gente nova, eu vou falar rapidamente, tá? Então a intenção da live terapia é eu trazer o tema que foi mais votado por vocês no domingo e fazer com que algumas reflexões aqui te toque, fazendo com que você reflita, repense a tua vida, pondere aí alguns pontos que são relevantes, que são importantes. Eu sempre abro a live terapia com uma sensação, com um assunto assim que vem na minha cabeça. Eu sempre falo que eu não acredito em coincidências, então eu acho que esse grupo que está aqui, ele vai de alguma forma emanar uma energia suficiente para a gente trazer uma temática aqui relevante para todos de alguma forma, traduzindo em miúdos. Acredito que eu falarei algumas coisas aqui que vão se encaixar perfeitamente. Você vai dizer, Pamela, foi para mim que você falou isso. E essa é a minha intenção, é falar algo aqui que traga para você o insight necessário, sabe? Aquilo que você está precisando para... Talvez a pecinha do quebra-cabeça que está faltando para você montar e conseguir enxergar melhor determinada situação, sabe? Às vezes, a gente está dentro de uma dinâmica, a gente está dentro de uma situação e as pessoas de fora até conseguem ter uma percepção diferente da nossa. Mas nós que estamos ali contaminados, envolvidos, fica muito difícil a gente conseguir enxergar. Sabe aquela história que às vezes a gente precisa sair da montanha? Sabe aquela teoria do Saramago? Que a gente precisa sair da montanha para conseguir enxergar a montanha de fato? Porque tá difícil a gente conseguir entender a dimensão da montanha? Pois é. Às vezes você não está conseguindo se perceber de fato. Às vezes você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, sabe?
Você fica no mesmo, você nada e morre na praia? Nada e tá sempre no mesmo lugar? Então a intenção aqui é trazer alguns pontos para você começar a refletir e enxergar aquilo que você esteja vivendo de um jeito diferente, tá bom? Esse é o meu intuito. Como eu falei, tem muita gente nova hoje. Calma que eu ainda não falei do tema. Calma, eu tô só aquecendo as turbinas aqui. Tem muita gente nova aqui hoje, né? Pelo que vocês me disseram. Então, só para recapitular, quem não sabe, outro dia uma pessoa me escreveu lá um monte, eu até assustei. Enfim, nada contra coach, mas a pessoa dizendo que eu era coach, que eu estava vendendo fórmulas milagrosas e tal. E eu disse o seguinte, bom, primeiro que nem coach, nem psicólogo tem que vender fórmula milagrosa. Mas no caso, eu sou psicóloga, eu sou formada há mais de 16 anos, eu tenho várias especializações em várias áreas e principalmente na área de relacionamentos que confere a minha formação em terapia de casal e família, tá bom? E isso faz com que eu me considere apta para estar aqui falando dessa temática para você. Não acho que eu sou a pessoa que sabe mais do tema que qualquer outra, mas eu sou uma pessoa que me aprofundo bastante nessa temática há muitos anos. E a minha intenção aqui não é ficar ditando regra para ninguém, não é dar fórmulas mágicas, não é responder a pergunta da sua vida, porque quem sou eu? Não sou guru nenhum. Mas eu sou um profissional que aqui está e se dispõe a falar bastante sobre a temática e te ajudar a ter as percepções que você tanto precisa, tá bom? Isso daqui não é uma psicoterapia. A psicoterapia, ela tem um valor inestimável, ela é um tratamento necessário, penso eu, para todos nós. Eu mesma, é o meu trabalho diário, né, como profissional e é também o que eu faço há muitos e muitos anos. Então, isso daqui que a gente faz é sempre na intenção de agregar, tá bom? Para você se sentir ali melhor, para você sair dessa live terapia assim, renovado. Combinado? Essa é a intenção. Bom, eu sempre gosto de abrir com um tema. Eu normalmente digo para vocês que eu não preparei o tema, mas hoje eu mentiria se eu dissesse que não pensei no tema. Pensei. Hoje eu pensei no tema. A razão de eu ter pensado nesse tema eu não sei. Talvez seja justamente para você escutar. Mas eu pensei da gente abrir com uma temática que eu gosto muito, que chama-se duplo vínculo. Uma teoria falada em peso, num livro que eu gosto muito, que é difícil de achar, um livro de Moniel Cain, que chama, o livro ele se chama Se Me Ama, Não Me Ame, de Moniel Cain? De Moniel Cain, isso mesmo. Eu tava com Ivan Nagy na cabeça. Ivan Nagy tem a teoria das lealdades invisíveis, mas nesse caso é Moniel Cain, tá? Esse livro se você com sorte, você vai encontrar ele usado na estante virtual, é um lugar que eu sempre acho os livros usados, e em outros lugares aí, sebos, que você possa encontrar. Mas eu vou trazer um pouco a teoria do duplo vínculo num linguajar mais fácil, para a pessoa que é leiga e para a pessoa que não é da área entender, né? Porque ninguém é obrigado aqui. Vamos lá, minha gente. Por que eu trouxe esse tema? Porque agora, não sei se é porque é fim do ano, porque foi fim do ano, porque é começo de ano, muitas pessoas estão me fazendo essa pergunta. E talvez isso aconteça com você, tá? Eu postei um vídeo hoje falando como perceber quando uma pessoa tá afim ou não tá afim de você, né? E as pessoas me escreveram me fazendo uma pergunta que tá reincidindo, assim. Várias pessoas estão fazendo essa pergunta, que é assim: Pamela, por que fulano me manda mensagem, fulano vê meus stories, fulano demonstra, fulano saiu comigo e falou que foi incrível, a gente tava numa boa, tava tudo super legal, de repente a pessoa mudou da água pro vinho, ou foi mudando aos poucos, ou então uma pessoa que uma hora mostra uma coisa, daqui a pouco mostra outra, eu fico presa nesse jogo, fico preso nesse jogo e não sei como lidar, eu gosto da pessoa, eu sei que não é legal esse tipo de situação, mas eu não consigo sair, quando eu penso em sair a pessoa demonstra, eu nunca sei o que ela quer, então... O que é isso, né, Pamela? Por que isso acontece comigo? Isso me prende, isso faz com que eu não consiga sair dessa dinâmica. Então vamos lá. Esse movimento que muitas pessoas fazem, de ora demonstrarem que estão interessados em você, ora se afastarem,
hora dizerem uma coisa e outra hora dizerem outra. Uma hora responde a mensagem, outra hora não responde a mensagem. Uma hora tá com você, olha no teu olho e fala que você é tudo, que é apaixonado por você, que quer ter tudo com você. E na outra hora você não sabe o que aconteceu, que a pessoa, enfim, tem um chá de sumiço, ou então é monossilábica. Esse comportamento a gente pode interpretar como um mecanismo de duplo vínculo. Essa é a teoria que eu queria te contar do Moniel Caim nesse livro, Se Me Ama, Não Me Ame, que é um livro que eu adoro. Duplo vínculo, ele funciona exatamente como se diz o nome. Eu vinculo com você através de te dar e te tirar. É um duplo vínculo, percebe? Eu te dou e te tiro, te dou e te tiro. E você fica viciado, e você fica entretido, e você fica aprisionado nesse mecanismo de dar e de tirar, de dar e de tirar. Mas por que eu fico preso nisso? Meu Deus, é um horror, eu não desejo isso pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Você fica preso porque quando a pessoa te dá aquilo que você quer, isso te excita, isso corresponde ao seu desejo, às suas expectativas, e isso te ganha. Quando a pessoa te tira, você tá na memória que ela te deu, e você fica esperando que ela te dê novamente, porque você quer. Aí a pessoa não te dá, você fica esperando, na hora que você vai desistir, a pessoa vai lá e te dá. Aí você acredita, corresponde, né? Ali você fica presa nesse esquema da dopamina e nesse momento você se alimenta e começa a retroalimentar um ciclo vicioso, tá? E essa pessoa, ela vai segurando você e tendo a tua atenção, a tua energia e o teu interesse através desse mecanismo. Quando que a gente quebra o duplo vínculo? Quando a gente consegue simplesmente quebrar. Eu não aguento isso mais na minha vida. Gente, tem pessoas presas nessa dinâmica há anos. Há anos. Porque na hora que vai desencanar, a pessoa vai lá e demonstra, e faz uma coisinha. E o mais interessante é que não precisa fazer coisa grande e barulhenta, tá? Basta qualquer movimentozinho assim, que a outra que tá viciada na dinâmica fala, pronto, olha lá. A chama ainda tá acesa, tem coisa ali. E dá uma sensação para a pessoa que está envolvida, né, na situação, que quando o outro demonstra um pouquinho, nossa, é como se fosse a ponta do iceberg. Nossa, agora vai demonstrar, agora vai estar na minha, agora vai vir para cá, agora vai me assumir, agora a gente vai ter alguma coisa. E na maior parte das vezes, não se tem nada disso, né? Fica só nessa história de amostra grátis e a coisa não evolui. Mas ao mesmo tempo, ela se mantém pelo duplo vínculo. Então, o mais importante é a gente começar a observar histórico. Esse é o primeiro exercício, né? Vamos observar histórico, vamos perceber como que isso funciona, quanto tempo isso funciona, quanto tempo isso perdura na minha vida, né? Quanto tempo essa pessoa tem esse mecanismo de duplo vínculo comigo e eu de alguma maneira estou ali, né? Concedo a minha atenção, estou envolvida nessa situação. Quanto tempo? Porque quando você analisa minuciosamente, você vai perceber que muitas vezes, tem um tempasso que isso acontece. Um tempasso. Quando você vai analisar em miúdos o que essa pessoa de fato deu para você, investiu em você e o que vocês tiveram, você vai ver que é muito pouco, né? Muito pouco. A pessoa deu muito pouco. Normalmente, essa dinâmica de manipulação do duplo vínculo, ela é uma dinâmica escassa, viciada, repetitiva e que te dá muito pouco, mas ela dá o suficiente para te viciar na dinâmica e você fica completamente viciado nisso, tanto que em muitos casos talvez seja o seu. Você já sabe que essa pessoa te dá muito pouco e até às vezes até você conseguiu dar assim uma espairecida, conseguiu sei lá, de repente sair com outras pessoas, criar outras relações, mas é como se ainda se tivesse um gancho com essa pessoa, né? Ainda ela tem um lugarzinho aí, um camarotezinho com você, né? Vira e mexe, se ela faz assim, você, opa, né? Meio que larga tudo e vai nela. Meio que, opa, ela fica assim num status na tua vida, que cá entre nós ela não merece, mas ela tem, né? Então, primeiro vamos analisar histórico, segundo vamos enxergar o mecanismo do duplo vínculo e no terceiro, vamos nos perguntar por que uma pessoa que me dá tão pouco tem um lugar tão grande na minha vida? Isso é importante, né? Vamos pensar que quando eu dou um lugar para alguém na minha vida, eu concedo um espaço no meu mundo. Então vamos considerar que a gente tem um mundo, né?
E aí a gente concede um espaço para uma pessoa dentro do meu mundo. Esse espaço que eu concedo, ele deveria ser proporcional ao desejo que eu tenho, certo? Ao desejo que eu tenho, à função que essa pessoa tem nesse lugar que ela ocupa e o que ela faz para merecer este lugar. Porque o que eu vejo na maior parte dos casos são pessoas fazendo muito pouco, investindo quase nada, maioria nada, e tendo um bruta de um espaço ali na vida das pessoas. Pensa você, que espaço que essa pessoa tem na tua vida? Eu acho que tem um espaço grande. Um espaço grande. E ela dá muito pouco, muito pouco. Mas por que eu daria um espaço tão grande para alguém que me dá tão pouco? E eu continuo viciado numa dinâmica que ela me dá muito pouquinho, né? E é isso, nossa, eu fico esperando, ela sempre me dá um pouquinho, às vezes ela sobe, mas eu fico esperando, ela some, mas eu tenho uma espécie de uma lealdade gigante com essa pessoa, porque ainda que ela suma, ela sempre tem um lugarzinho ali comigo, eu posso conhecer outras pessoas e tal, mas na hora que ela aparece, coração palpita, nossa, um negócio de louco, uma alegria aqui interna e pronto, eu tô lá fazendo o que ela quiser, é só fazer assim que eu tô disponível. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma projeção nesta pessoa. Colocou-se muito em alguém que te dá pouco. É interessante essa matemática, porque a conta não fecha. Mas a gente faz isso por quê? Porque olha que interessante esse lado que talvez você nunca tenha pensado. Quando eu coloco muito, né? Muita expectativa, quando eu coloco assim, muito espaço afetivo meu em alguém que me dá pouco, é difícil explicar aqui na live, mas vamos lá. Essa pessoa, ela se protege, olha que doido que eu vou te falar. Ela se protege no pouco que ela te dá. Porque quanto menos eu dou para alguém, menos eu me envolvo de fato com essa pessoa, no sentido da intimidade, no sentido da construção relacional. Então veja só que interessante. A frustração que nós sentimos com alguém que investe nos dá pouco, ela está muito mais atrelada ao fato de não ter aquela pessoa como nós gostaríamos de tê-la, do que com o que ela constrói, faz e exercita conosco. Deu para entender? Ou seja, ao passo que outras relações paralelas que possam vir a acontecer, que elas sejam exercitadas conosco, ou seja, tem-se convivência, tem-se dia a dia, tem-se diálogo, então tem acordos, desacordos, tem ali planos, tem desconstruções, tem expectativas frustradas com as atitudes, com os comportamentos, é algo mais real e factível, entende? Algo que é mais consistente, mas também, como qualquer relacionamento, tem muito da desilusão, né? Tem muito do real, tem muito da verdade nua e crua. E quando a gente fala de um duplo vínculo, de pessoas que nos dão pouco, pessoas que somem, são monossilábicas, de vez em quando aparecem e tal, elas ficam meio que protegidas nesse sonhar de uma possibilidade de encontro, de acontecer, de materializar, que parece que nunca acontece de um jeito mais palpável que nós gostaríamos. Então essas pessoas, elas ficam muito na idealização que nós alimentamos aqui na cuca e, consequentemente, no nosso coração, sobre como seria incrível se elas estivessem conosco, como seria maravilhoso quando elas realmente vencessem os seus medos, resolvessem as suas vidas, saíssem da dúvida, se posicionassem e então construíssem conosco algo ali próximo do que a gente almeja. Então, pensando em tudo isso, a gente vai entender que a desconstrução do duplo vínculo, ela só vai acontecer quando a gente negociar com a nossa disponibilidade e com a nossa real vontade, com o nosso real desejo de ter uma relação estável, que exista, que aconteça, que seja. Porque sim, talvez você nunca tenha pensado de fato nisso, mas o alimentar do duplo vínculo, o alimentar de relações inconsistentes, de vínculos assim,
mais superficiais, que nunca acontecem, que ficam ali, né, na trave, que nunca faz o gol, mas fica lá no quase, tá muito de acordo ali, vai muito de encontro, talvez das nossas dificuldades de aprofundarmos um vínculo. Olha, nem sempre o que a gente fala que quer é o que a gente aguenta. Tem muita gente que fala que quer se relacionar, mas ainda não está preparado aqui dentro. E essa história de não estar preparado, ela passa por vários lugares. Às vezes você quer muito, você fala, meu Deus, é o que eu mais quero na minha vida, eu quero me relacionar, Pamela, para, não fala besteira, eu quero, eu sei que você diz que quer. Mas tem uma distância, tem um abismo importante entre eu dizer que quero e eu realmente estar preparado, me autorizar e me permitir viver um relacionamento. Olha, quando a gente analisa com mais atenção os tipos de relacionamento, os tipos de pessoas, inclusive, que a gente vem atraindo nos últimos tempos, a gente consegue se responder essa pergunta. Será que eu realmente quero me relacionar? Ou eu digo que quero, mas ainda não estou totalmente preparado? Porque veja, quando de fato a gente está preparado para se relacionar, a gente se envolve com pessoas mais compatíveis com essa maturidade. As pessoas que nós nos relacionamos revelam a verdadeira disponibilidade relacional que nós temos. A gente tem mania de achar que o louco é o outro, que o problemático é o outro, que quem não quer nada é o outro, que o imaturo é o outro. A gente joga muito pro outro. Mas a partir do momento que eu escolho ter essa pessoa na minha vida, ou que eu aceito ter uma história com essa pessoa, ela se encontra com um pedaço meu ali que estava suscetível a isso. Então é bastante revelador quanto à minha disponibilidade relacional. Veja, às vezes a gente não está preparado para se relacionar porque a gente precisa sanar algumas feridas aqui dentro, superar alguma questão, fechar algum ciclo. Às vezes terminar alguma história. E terminar a história não é resgatar nenhuma história para terminar, não. É terminar com a gente mesmo. Realinhar pontos. Reconfigurar crenças. Trabalhar alguns traumas que não foram trabalhados. Alinhar alguns pontos conosco. Passar a nos gostar mais da gente. Trabalhar mais a nossa autoestima. Rever o nosso amor próprio. Caso contrário, a gente vai ficar a vida inteira dizendo que quer se relacionar, mas vai ficar colecionando relacionamentos assim. Você, quanto tempo você está nesse relacionamento aí com essa pessoa, fazendo esse duplo vínculo que a gente está falando aqui? Jogando com você, brincando com seus sentimentos. Ah, não é a primeira pessoa? Já teve outra pessoa que fez isso? Então. E não vem vestir esse lugar de que, ai, todo homem é assim, ai, todo esse aqui é sempre assim, ai, ninguém presta. Não vem com esse papo. Tem muita gente legal, tem muita gente, sim, que é imatura, mau caráter, com toda certeza. Mas tem gente legal também. Olha, nós estamos aqui agora com quase 4.500 pessoas. Você acha que uma pessoa que está assistindo uma live da Pamela Magalhães é uma pessoa mau caráter? Eu garanto para você que não. Eu garanto. Sabe por quê? Porque a pessoa, para se interessar por esse conteúdo, é uma pessoa que se preocupa com o emocional. Não tô falando de um gato pingado que passa aqui, fica 2 segundos e vai embora, tá? Eu tô falando de quem fica e assiste, quem acompanha, quem absorve o conteúdo, quem se preocupa em trabalhar a essência, quem percebe que a autoestima, o amor próprio é muito importante, quem se interessa por temáticas como essa, quem gosta de ler sobre, quem gosta de ver séries sobre, quem gosta de fazer cursos sobre. Quem olha um conteúdo desse fala assim, nossa, que legal, eu preciso me trabalhar. Pessoas que gostam de terapia, pessoas que reconhecem o trabalho do psicólogo. Então, olha, tem muita gente legal. Tenha certeza. Aliás, eu até abro espaço para você colocar aqui no comentário. Pode colocar no comentário, se você quiser colocar da onde você é, se você quiser fazer amizade aqui com as pessoas que estão. Vou te contar, tem gente que faz amizade aqui, não é só, não tô falando relacionamento amoroso, se acontecer maravilha, mas tem muita amizade que acontece aqui nos meus comentários, então se você quiser, já conversando aqui, concordar com alguém, discordar e conversar nos comentários, fique à vontade, tá?
Bom, então podemos ir para o tema, que eu me prolonguei um pouquinho no duplo vinho, porque eu achei que era muito legal, mas vou falar sobre o tema de hoje. Como eu vou entrar agora no tema de hoje, dá tempo de você clicar nesse aviãozinho aqui, tá vendo esse aviãozinho aqui à direita? Canto inferior direito, clica no aviãozinho, manda para alguém que esteja aí online, ou que você queira chamar para essa live terapia, fala assim, vale a pena, vem assistir comigo. Já aproveita fazendo umas amizades aqui nos comentários, que tem muita gente legal. Aliás, vou fazer a pergunta, tem alguém legal aí? Levanta a mão se tem alguma pessoa legal aí, que tá aberto para novas amizades. Para novas amizades. Porque o amor, né? Relacionamento amoroso pode vir depois ou não precisa vir. A amizade já é de um valor tremendo. Já põe a mãozinha aqui se tiver alguém legal aqui que concorda com o que eu tô falando, que sabe que não tem só gente mau caráter, gente ruim nesse mundo, que tem muita gente legal que quer se relacionar, né? Aliás, quem quer se relacionar aí? Também levanta a mão que eu quero saber, tá? Quem quer se relacionar? Até porque eu quero que as pessoas vejam aqui quem quer se relacionar, quem tá afim de se relacionar. Bom, vamos pro tema? Vou até escrever aqui, tá? O tema escolhido por vocês foi como se valorizar no relacionamento. Essa foi a temática escolhida por vocês, tá? Isso mesmo, eu quero ver mãozinha. Quem quer se relacionar? Quem tá aberto para novas amizades? Põe a mãozinha aqui. Aí, maravilha. Agora, mandem brasa aí, façam amizade. O espaço aqui é para isso. Façam amizade, se conheçam. Olha que maravilha, você vai fazer amizade e vai aqui tomar um banho de conteúdo nessa live terapia. Quer coisa melhor? É isso aí. É isso aí. Adorei. A linda girassol, quer um amor. É isso aí. Fala que você quer e abre o coração. É isso aí. Até meu marido pôs a mão aqui falando que quer amizade, ó. E ele quer mesmo. Em todo lugar que vai, quer fazer amizade. Isso, mãozinhas, mãozinhas. Maravilha. Raquelzinha também. É isso aí. Ó o André Barbosa aí também quer fazer amizade. Muito bom, gente, muito bom. Oh, saiu o que eu coloquei aqui? O que aconteceu? Eu pus fixado, mas não fixou? Fixei comentário. Como se valorizar no relacionamento? Você tem ideia como se valorizar no relacionamento? O que você faz no seu relacionamento, na hora que você se relaciona, mesmo você que não está se relacionando, até para quando você se relacionar, o que você faz para se valorizar? As pessoas confundem um pouco as coisas, né? Ah, não, para me valorizar, eu falo o que eu tenho, eu falo o que eu sou, eu falo o que eu fiz. Para me valorizar, eu tenho que ter um currículo maravilhoso. Pelo amor de Deus, gente. Para você se valorizar num relacionamento, você não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, você não precisa ser a pessoa melhor de cama do mundo, você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo. Não, nada disso. Para se valorizar num relacionamento, você precisa entender quem você é. A pessoa que sabe quem é, ela consegue ter muito mais segurança quando ela se relaciona. Porque ela fica menos suscetível às opiniões alheias, às influências que possam existir e também às adversidades que possam existir em qualquer interação relacional. Primeiro o seguinte, quando a gente começa um relacionamento, a gente não tem certeza de onde isso vai dar. Claro que a gente começa um relacionamento porque a gente quer mais que dê certo. Não dá pra gente garantir que o relacionamento vai ter a durabilidade que a gente deseja. Então, o primeiro ponto que eu quero que você ponha na sua cabeça é que quando você começa um relacionamento, claro que você está dando o seu melhor, assim como a pessoa está dando o melhor dela. Então, ali você vai ter uma fase, que eu falo que é a fase do apaixonamento, né? Que é o momento da paixão, o momento que a gente está mostrando o nosso melhor, o outro também está mostrando o melhor dele. Então, tem uma baita de uma idealização. Tem máscaras que são naturais, tá? Ai, fulano é falso. Não, gente, você tá entrando no relacionamento, você vai mostrar o seu melhor. Você vai querer mostrar o seu podre ali, todo mundo tem os seus podres. Mas você não vai querer mostrar o seu podre no começo da relação, certo? Os podres vão ser descobertos no decorrer ali da intimidade, algo normal. Todo mundo tem as suas sombras, tá? Não tem ninguém perfeito aqui. Pelo amor de Deus, vamos parar de idealizar a perfeição, porque isso não existe. Pode parecer em algumas situações aí, gente que vocês seguem, mas fato é que ninguém é perfeito. Todo mundo tem seus dias nublados, todo mundo tem seus momentos difíceis, isso faz parte.
Mas no início da relação, tem esse sim, essa idealização e tem essa necessidade da gente manter assim uma imagem e da gente também exigir que se mantenha o do outro. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em se valorizar na relação. Começou um relacionamento, você tem que ter em mente com clareza você. O que você quer num relacionamento. Primeiro, o que você quer num relacionamento. Antes mesmo de eu me relacionar com alguém, o que eu quero num relacionamento? Eu quero me relacionar. Entrei no aplicativo de relacionamento. Eu tô aqui na live da Pamela, tô conhecendo alguém legal. Eu conheci alguém legal em tal lugar. O que você quer do relacionamento? Eu vou vivendo, vendo... Gente, eu tenho uma aflição disso. Eu vou vivendo e vendo no que vai dar. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso pra mim vem um pouco... Me lembra aquela história de escola? Eu não estudo não. Aí na véspera eu dou uma lidinha e eu sempre me dou bem. Cuidado com isso, né? Porque a vida não é bem assim. A gente precisa ter aqui dentro o que a gente quer. Não, mas eu vou vendo com a relação, senão é muita pressão. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, a vida vai te levando para lugares que muitas vezes você não quer, aí você cai no buraco e fica, meu Deus, por quê? Por que a vida tem contra mim? Deus me esqueceu. Então tá? É muito importante que você tenha na sua cabeça o que você espera no relacionamento. Eu não tô dizendo isso te exigindo que, eu quero casar, ter uma família. Não, às vezes você não quer e tá tudo bem, né? Eu quero curtir, eu quero só sexo. Eu quero uma coisa light, porque eu tô no momento que eu tô trabalhando demais. Eu não quero nada sério, porque eu vou mudar de país. Eu não tô no momento, eu saí de uma relação, ainda tô me refazendo. Eu quero um relacionamento sério, eu quero alguém que me assuma, eu quero comprometimento. Eu tenho muita vontade de morar com alguém, não quero ter filhos, ou então quero. Isso tem que estar claro pra você. Por quê? Porque na hora que você encontra uma pessoa, não é que você vai pegar essa pessoa na hora que você encontrou e vai pôr contra a parede, já vai começar fazendo ali, né, um requerimento da pessoa. Não é isso. Mas você precisa ter isso em mente até para você repensar os perfis que você aprofunda, né? Quais são os perfis de pessoas que eu aprofundo o meu vínculo? Porque senão você vai deixando levar. Não, só tô me... Olha, o que eu já escutei isso. Não, tô só me divertindo. Não quero nada com nada. E no final a pessoa se apaixona, fica de 4 ali pela pessoa, não sabe o que fazer com aquilo, fica desesperado, meu Deus, e agora? E aí, como que faz? Não é essa a intenção, tá bom? Então, o primeiro ponto, para você se valorizar no relacionamento, você tem que ter claro aquilo que você deseja, para na hora que você estiver se relacionando, claro que conforme você vai trocando com a pessoa, você vai conhecendo, você vai mostrando o que faz sentido para você numa relação, o que você busca numa relação. E aí entram pontos super importantes que eu acho que você mesmo, você aí não disfarça não, você esquece. Sabe o quê? O que você acha que eu vou falar? Uma coisa que você esquece de fazer, que você tem dificuldade pra caramba de fazer. Colocar limite. Você precisa ter regras da sua vida. Você precisa ter claro até onde o outro vai com você. Até onde você vai com o outro. Quais são situações que são cabíveis, aceitáveis para você e quais não sejam. Isso tem que estar claro. Se você for uma pessoa que não tiver limites, qualquer pessoa que se relacione com você, ela vai estar o tempo inteiro te ultrapassando, passando por cima de você, e você vai sempre se sentir usado, explorado, desrespeitado. Mas a pessoa não tem noção, mas a pessoa é péssima. Ela pode ser tudo isso, mas ela só vai conseguir sucesso com aquilo que ela seja, de tudo isso que você está falando, se você não tiver fronteiras. Quais são as suas fronteiras? A gente precisa ter. Mas eu não gosto de desagradar as pessoas. Mas eu não gosto de ser antipático. Porque não é desagradar nem ser antipático. Chama-se autopreservação. E a autopreservação inclui isso. Inclui a gente se posicionar. Então, você tem que ter claro. Porque só você sabe, lembra que eu te falei o objetivo que você tem na relação? Só você sabe o que é importante para você, só você sabe o peso disso. Então, quando você já tem uma intenção naquela relação, você tem que ter paralelamente a isso, você precisa ter as suas regras e seus limites lá bem delimitados.
Para você conseguir o quê? Olha que legal essa palavrinha, que importante. Se posicionar no relacionamento de uma forma construtiva. O que se vê em vários casos, talvez com você. Pessoas que não têm essas fronteiras delimitadas, pessoas que não conseguem entender bem esses limites, e aí elas vão entrando na relação, mergulhadas aonde? Inundadas do quê? Carência, desespero, ansiedade. E aí do jeito que tão vão. E aí mergulham. E aí o outro passa por cima, faz o que quer. Quando você vê, vamos pensar na relação que vinculou, que deu bom, vai, que tá acontecendo. É uma relação pautada em quê? Independência, uma relação sem fronteira, uma relação que você tá sugado, uma relação que você é explorado, uma relação que você é desrespeitado, uma relação que a pessoa ela passa por cima de você o tempo inteiro, uma relação que você tá despersonalizado, que você não se reconhece e que você fica infeliz. Ah lá, tá se relacionando, não queria se relacionar? Não, pera um pouquinho. Querer se relacionar se queria, mas ninguém quer ser tratado dessa forma, ninguém quer se sentir infeliz assim. Porque não é porque a pessoa tá se relacionando que ela tá feliz, tá, gente? Que mania de achar que, ai, fulano finalmente desencalhou. Ah, fulano finalmente tá se relacionando. Ah lá, que bom, queria tanto. O problema não é se relacionar, gente. É tá bem. Tem gente que tá muito melhor sem estar se relacionando. E tem gente que tá se relacionando e tá super infeliz. Então, o que a gente pensa assim, se eu quero me relacionar, que eu aprenda a me valorizar, considerando os objetivos que eu tenho na relação, estabelecendo bem as fronteiras e os limites, as regras da minha vida, como eu imponho essas regras, como eu me posiciono ali com o outro, sem que esse outro passe por cima de mim. Então, isso é muito importante, tá bom? Anotou aí? Você sabe que minha live tem que ter caderninho do lado. Pegou o caderninho? Não pegou? Corre lá, pega uma folhinha. É importante para depois você repensar isso que a gente está conversando aqui. Tá bom? Bom, tá bom. Aí você começa a relação, tá? Você começa a relação. Aí a pessoa, ela age de uma forma que você não gosta. Você vai o quê? Brigar com a pessoa? Vai ficar sem falar com a pessoa? Vai bloquear a pessoa? Não acho. Não acho que seja uma boa saída. Num relacionamento, a pessoa com a qual nos relacionamos, vira e mexe, ela pode fazer alguma coisa que não seja legal, que nos desagrade. Faz parte, gente. São pessoas. Eu posso fazer uma coisa que te desagrade, você pode fazer uma coisa pra mim que desagrade, isso na amizade, isso na família, isso na relação amorosa. Não tem como, né? A gente não, nem sempre a gente vai acertar com o outro. Então, primeiro a gente tem que dar aquela configurada boa e saudável na nossa tolerância. E a tolerância, ela tá ligada com o quê? Qual é a ponte da tolerância? Você já pensou? Qual que é a ponte da tolerância? O que faz com que essa minha tolerância, ela se torne saudável ou seja uma tolerância patológica? O diálogo, a comunicação. Quando a pessoa que você se relaciona, ela fizer alguma coisa que não te agrada, alguma coisa que não é legal, você vai comunicar a ela. Você vai contar para ela. Eu gosto muito de quando a gente está conhecendo uma pessoa, a gente mostrar para ela aquilo que ela não gosta. E eu vou te contar uma coisa. Eu até perdi a conta, mas eu tenho 15 anos de relacionamento, é isso? Eu até me perdi aqui. Deixa eu ver. Vou fazer 16 anos de relacionamento. Eu tenho quase 16 anos de relacionamento. Pensa comigo. Até hoje, eu chamo meu marido e falo, escuta, eu quero conversar com você amanhã. Eu digo isso porque a gente tem que esperar um momento legal para conversar, né? Não dá para conversar no meio de uma situação ou no momento que a gente tá ali super irritado. Eu chego e falo, olha, isso aqui que você fez foi assim, eu não gostei, mexeu assim comigo, chegou assim pra mim. A gente não tem que impor nada pro outro. Você não tem que fazer isso, que não é isso. A gente não manda no outro. Mas a gente pode mostrar pro outro como a gente sentiu determinada conduta. Nossa, eu fiquei tão triste com aquilo que você fez. Você viu a forma que eu falei? Eu fiquei tão triste com aquilo que aconteceu. Eu não estou apontando e dizendo, você foi errado, você foi ignorante, você foi burro. Cuidado com esse apontamento. Porque quando eu aponto para o outro alguma coisa que eu não gostei, o que acontece? Automaticamente o outro se arma. E quando o outro se arma, fica muito difícil penetrar qualquer conteúdo que eu esteja ali falando. Então, quando você estiver falando com uma pessoa que você gosta, isso vale pra tudo, hein, gente? Pra amizade, pra família, falar pra mãe, pro filho, pro amigo, pra amiga, o que for. Não só pra relação amorosa.
Então, olha como eu me valorizo. A gente está falando sobre se você se valorizar no relacionamento. Olha como eu me valorizo quando eu comunico para o outro o que me machucou, o que eu não gostei, o que não desceu bem para mim, dando a oportunidade para essa pessoa repensar a conduta. Não é muito legal? Então, assim, vou dar um exemplo que aconteceu aqui outro dia. Aconteceu uma coisa, não gostei, me desceu super mal, fiquei com aquilo. Pensei, é hora agora de falar? Não é hora agora de falar. Tem mais gente aqui, não vou conseguir ter espaço para exteriorizar o que eu tô sentindo. Eu tô irritada, então talvez eu possa falar alto ou falar algumas coisas que possam machucar, possam deixar o meu parceiro sem ter espaço para ouvir. Segurei minha onda, ponderei e no dia seguinte também falei, posso falar um pouquinho com você? Reparei que o humor tava legal, falou, pode. Eu falei, olha, ontem aconteceu uma coisa que me desceu tão mal, eu fiquei tão chateada. Olha como eu aponto em mim o que eu senti. Sabe por quê? Isso é uma técnica de comunicação que diz o seguinte: quando eu digo sobre o que eu sinto, o outro não tem muito a dizer. Ele não pode dizer não é isso, porque eu tô dizendo o que eu sinto. E sobre o que eu sinto, quem sente sou eu, né? Então eu falo, fiquei triste com isso, fiquei magoada. E aí eu dou uma oportunidade, que esse é um outro ponto legal da comunicação, que é assim: eu falei o que eu sinto, como eu me senti, certo? Aí eu jogo pro outro assim: eu queria entender qual foi a sua intenção ao fazer isso. Olha, eu dou a possibilidade, eu dou a oportunidade do outro me contar e dele também elaborar a razão da ação. Não é interessante? Então, assim, quantas vezes a gente fala isso para um filho, falar para a mãe, falar para um amigo, falar para um parceiro, e a própria pessoa se emociona na hora que ela tá falando. Ou então, na hora nem transparece tanto, mas depois ela fala, caramba, você sabe que eu parei para pensar, não foi legal aquilo. Nossa, eu acho que eu tava inseguro quando eu fiz isso, eu acho que eu me perdi quando eu fiz isso, eu acho que eu não tava legal, você tem razão, eu não ponderei isso. Então, veja, a comunicação na relação, ela é uma alternativa também de aprimoramento mútuo, não só do vínculo relacional, mas das pessoas que estão envolvidas no relacionamento, entendeu? Por isso que na hora que eu falo o que me incomodou, sem atacar, sem brigar, sem apontar, você é isso, você é aquilo, eu me valorizo no relacionamento e me aprimoro como ser humano e também dou a oportunidade do outro se aprimorar. Não é muito legal isso? Eu acho isso fantástico, tá? Outro ponto importante. Aquilo que você fala dentro de uma relação vale para uma relação que ainda não tá, né? Você não precisa estar namorando a pessoa, tá? Você não precisa estar namorando. Você pode, como eu falei, pode ser uma amizade, pode ser um tico-tico no fubá, você tá ficando, seja o que for, pode ser um casamento. Tudo vale para isso que eu tô contando aqui para você. Quando você tá nessas relações, aquilo que você fala, você tem que arcar. O que se vê muito é gente falando no calor da discussão ou no calor da emoção em um dado momento, mas não arca com aquilo que fala. Vou dar um exemplo, tá? Não precisa ser necessariamente esse, mas é o que me veio na cabeça. Vamos dizer que eu digo assim para a pessoa que eu tô me relacionando. Bom, é o seguinte, se você agir assim mais uma vez, eu vou embora. Um exemplo, tá? Eu não tô questionando aqui se tá certo ou não ir embora. Eu estou dizendo que é o que eu falei na relação, certo? Se você fizer isso mais uma vez, eu vou embora. Se você faz, né? Se o sujeito faz e eu não vou embora, qual é a minha comunicação indireta, inconsciente para o indivíduo? Qual é? Lembra que a gente falou do duplo vínculo? Qual é o conceito dinâmico que vai sendo internalizado para a pessoa? Vamos traduzir? O conceito é que nem cachorro que ladra, mas não morde. Ah, inconsciente aqui, tá? Ah, ela fala isso, mas no final ela aceita e não faz nada. Isso que fica internalizado para a pessoa, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e honrar aquilo que a gente fala. Olha, se você fizer mais uma vez isso, que eu já te contei que me machuca, que eu não gosto, que não é legal para mim, eu não vou ficar aqui. Exemplo. E aí a pessoa faz, aí eu vou brigar e continuo ali. Sabe quando essa pessoa vai parar? Sabe quando essa pessoa vai me respeitar? Nunca. Então, se você quer se valorizar no seu relacionamento, cuide também daquilo que você fala.
E aquilo que você falar, você vai arcar, tá? Por exemplo, próxima vez que você agir dessa forma, eu vou embora. Eu não permanecerei no mesmo lugar, porque eu não quero ver isso, eu não gosto disso, eu não compactuo com esse tipo de comportamento, eu não gosto, isso me agride e me machuca. Para qualquer tipo de relação. A pessoa faz, você vai ficar lá batendo boca com a pessoa, brigando, fazendo escândalo? Não. Você vai pegar e vai dizer para ela, lembra que eu falei para você? Pode ser por texto, como você quiser. Lembra que eu falei para você que quando você agisse novamente dessa forma, eu iria embora? Então você agiu e eu fui. Ponto. Sem briga, sem discussão, sem gritaria, sem nada. O que você está mostrando para a pessoa? Está mostrando para a pessoa que aquilo que você fala, você cumpre. Você está, de quebra, você está o quê? Se valorizando. Eu vou te contar. Quando eu falo para você se valorizar, não é para você se valorizar para a pessoa, mas você se valorizar para você. Porque não tem sensação melhor na vida que a gente estar em paz com a nossa consciência e saber que nós podemos confiar, inclusive, naquilo que somos. Porque quando eu percebo que eu arco com aquilo que eu falo, com aquilo que eu sinto, eu me sinto quitado com o meu íntimo. Então, mas eu faço isso para provocar, para brigar com... Não. Você escreve aonde você quiser. Eu não falei para você estar com um papelzinho e caneta aí? Quando você cumpre, arca com aquilo que você se propõe, você não só se valoriza, como você aumenta a sua, quem sabe, autoconfiança. Quando que eu me sinto uma pessoa mais autoconfiante? Quando aquilo que eu falo que farei, eu faço. E isso, nas minhas relações, também reflete com mais segurança. E aí, quando você age assim, quando você tem que chegar ao ponto de agir assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai falar, epa, eu preciso cuidar dessa relação. Se ela quiser ficar com você, né? Porque também se não quiser ficar, é um livramento. Mas se ela quiser ficar, ela vai falar, é verdade, essa pessoa falou isso, então eu tenho que cuidar. Quando que as pessoas cuidam do relacionamento? Quando você é uma delícia na cama? Quando você é a pessoa mais maravilhosa do mundo? Quando você tem um corpo sarado? Quando você é incrível? Quando você tem grana? Quem respondeu sim, com certeza não tem um bom relacionamento. Não. Mas quando você é uma pessoa segura, quando você tem um investimento recíproco, quando você se valoriza e quando essa pessoa percebe que ela tem algo bom naquela relação. Ninguém quer perder algo bom. As pessoas que acabam perdendo algo que é bom são pessoas destrutivas. São pessoas com transtornos ali, com características destrutivas que precisam ser tratadas. Ou então pessoas imaturas que ainda não entenderam aquilo que querem e são inconsequentes e impulsivas. Mas o ser humano ali, né, que ele tá são, eu espero que você queira se relacionar com pessoas sãs, vai sempre querer cuidar daquilo que ele tem, tá? Até a pessoa que é imatura, quando ela percebe que ela vai perdendo muito, ela fala, epa, deixa eu começar a cuidar aqui que eu quero construir alguma coisa, tá? Porque uma hora, se for só imaturidade, uma hora essa maturidade bate no bumbum, né? Pra não falar palavrão aqui. Então, o processo de autovalorização, ele vai seguir dali, tá bom? Todos esses passos que eu tô falando pra você e muito mais, mas se eu ficar aqui, ó, já são quase 8h30, vamos puxar minha orelha, porque tem muita coisa pra gente falar de autovalorização. Mas acho que eu já trouxe alguns pontos aí que são necessários pra você. E eu vou te contar uma coisa. Talvez você esteja escutando tudo isso que eu tô falando e você pense assim, caramba, Pamela, é isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. Eu nunca tinha ponderado a importância de eu me valorizar. Nunca tinha pensado como é necessário colocar limite, como a forma de comunicar precisa ser revista. Eu nunca pensei como esses pontos são fundamentais para eu conseguir me trabalhar e para eu conseguir ter um relacionamento mais saudável. Você percebe como muitas vezes a gente vai seguindo a vida, né? A gente termina um relacionamento, fica preso naquilo, vai para outro, mas a gente não para ponderar essas questões que são necessárias para a gente se aprimorar e para a gente ter desfechos muito melhores na nossa vida? Você percebe essas inquietações aqui dentro?
Tem uma história aí na tua vida que você ainda não conseguiu virar assim a página? Que fica ainda te pega de algum jeito? Que você fala assim, caramba, eu queria tanto me desligar. Aliás, você sabe qual é a temática que mais me pedem aqui? Direto. Pode ver no meu último post aí que eu coloquei no domingo. Como se desconectar de uma história do passado, como se desconectar de alguém que já foi, como me desligar de alguma pessoa que não tá mais na minha vida. É o que as pessoas mais querem. Você também quer? Olha só, você já parou para pensar o que te faz se manter conectado com alguém que já foi? Às vezes a pessoa... É muito doido isso, é muito doido. Às vezes a pessoa saiu da tua vida. Corpo, né? Físico saiu. Mas ela ainda tá na tua cabeça. Você ainda pensa nela o tempo inteiro. Isso te atrapalha em tudo. Isso atrapalha na tua concentração, na tua atenção, no teu olhar para as pessoas, no teu olhar para si. Você corrói, fica ressentindo, fica mais amargurado, tem dificuldade de imaginar um novo relacionamento. Ou todo relacionamento que você entra, você fica comparando. Você fica assim, né? Fica comparando. Ah, mas... Às vezes você não conta pra ninguém, mas você fica. Compara o beijo, o sexo, o jeito, compara o que falou. Às vezes você fica lendo aquelas histórias. Sabe aqueles históricos antigos do WhatsApp? Fica vendo foto. Fica, e não deixa aí. Às vezes stalkeia, fica procurando saber sobre. Fica ali querendo saber aonde tá, com quem tá, o que tá fazendo. E aí parece que a história não vai, a história permanece. Às vezes faz anos isso, mas ainda tá tão presente dentro de você. Você já se imaginou livre disso? Você já se imaginou virando essa página? Você já se imaginou assim, liberto dessa situação? Já se imaginou preparado mesmo para algo novo? Com uma sensação de muito mais segurança dentro de você, com seus recursos emocionais muito mais aprimorados. Você já se pensou assim? Você já imaginou se 2023 fosse o ano que você finalmente caísse em si e conseguisse virar essa página e simplesmente se pegar passando uma semana, 2, 3 semanas sem pensar nessa pessoa? Sem pensar nessa situação? Conseguindo colocar essa dor num lugar em que você finalmente elaborou. Ou mesmo essa história num lugar que não te pega mais. Livre desse duplo vínculo. Livre disso que te atravanca a vida. Já se imaginou assim? Superando essa dor? Fechando esse ciclo e começando um novo? Você gostou dessa live? Imagina só isso que a gente falou aqui, muito mais aprofundado, em muitas outras camadas, numa manhã inteira comigo. Você ia gostar? Hã? Dia 28 de janeiro, tem a minha palestra online, Novo Ciclo Superando o Fim, para você. Para você, não sabia? É para você. Se você não correr agora no meu link da bio, clicar lá e garantir o seu ingresso, você vai perder o descontão que só vai ter essa semana, depois vai ter o preço cheio, porque a palestra já é dia 28 de janeiro. Você pode assistir essa palestra da onde você estiver, você só precisa ter internet e vontade de fechar um ciclo, de superar isso que te atrasa, te perturba. Eu estou aqui preparada, cheia de conteúdo, que eu preparei uma palestra para você, linda, com todas as etapas que você precisa para superar o fim. Tudo que você precisa para estar mais fortalecido, mais autoconfiante, muito mais cheio de si do que cheio de alguma coisa que só te faz mal, te deixa ansioso, ansiosa. É uma manhã inteirinha comigo, dia 28 de janeiro, das 9 da manhã ao meio-dia, estaremos aqui, ó, frente a frente, numa palestra com muito conteúdo, apostila personalizada com exercícios de reflexão, 80 mapas mentais de autoconhecimento, autoestima para você,
6 meses para você assistir de novo a palestra, que vai ficar gravada só para você, né? Que vai adquirir o ingresso. E olha, a chance de você se renovar, de você se ver muito melhor. Tem uma outra opção também, esse é o ingresso comum, mas tem o ingresso VIP. Além de tudo isso, você vai ter livro meu com dedicatória personalizada, você vai ter um kit novo ciclo, que é um kit todo personalizado com um monte de coisa do novo ciclo, um mimo atrás do outro. Você tem tudo isso que eu falei, mais 1 hora, logo depois da palestra, 1 hora com um grupo VIP, pequenininho ali, porque são poucas vagas, de pessoas que vão aqui, ó, tirar dúvidas comigo, ao vivo, só aqui o grupo, só a gente bem de pertinho, e depois o outro encontro também, em fevereiro, para tirar mais dúvidas sobre a palestra, sobre aquilo que a gente conversou, mas assim, uma coisa muito mais próxima, muito mais direta, e também acesso a uma aula maravilhosa que eu tenho, os quatro As da autoestima, tá? Que é uma aula maravilhosa que trabalha demais a autoestima para você entender quais são esses 4 pilares aí da autoestima elevada, os 4 As da autoestima elevada. Tudo isso é do ingresso VIP e do ingresso normal também. O link tá na bio. A palestra vai acontecer dia 28 de janeiro e falta você ali pertinho comigo para a gente aprofundar todo esse conteúdo e você se transformar naquilo que você tanto deseja, em alguém muito melhor que consiga finalmente virar essa página, né? Que tá cansando essa história. Você tem que fechar isso, esse ciclo, para conseguir estar aqui em 2023 infinitamente melhor, que seja o seu ano, tá bom? Clica lá no link da bio, garanta seu ingresso, não perca essa oportunidade. Um beijo gigante para você e a gente se vê.